Seja bem-vindo a mais uma estalagem do fim do mundo, um refúgio para todas as histórias. Eu sou a Carol. Eu sou a Clarissa. E eu sou a Lígia. E temos uma voz nova hoje! Nesse episódio especial de Dia dos Namorados, a gente trouxe uma pessoa maravilhosa, uma autora aclamadíssima, best-seller em todas as listas de mais vendidas. É nossa amiga pessoal, Lígia Camelo Santiago, autora da série Segredos Vitorianos. Fala um pouquinho sobre você, Lígia, por favor, para os nossos ouvintes te conhecerem. Oi, gente. Primeiramente, agradecer, o convite. Como as meninas disseram, nós somos amigas pessoais há muitos e muitos anos. Não precisa a gente falar quantos anos. Eu escrevo romances, essencialmente. Eu sou uma pessoa que, apesar de ter lido muita fantasia durante o começo da vida da leitora, por assim dizer, eu me estabeleci nos romances. Tanto na escrita quanto na leitura mesmo, virou a minha zona de preferência literária, a minha zoninha de conforto. E estamos aqui hoje para falar um pouco, de fantasias e de romances também. Quem não gosta de um bom romance, né? Fala sério. Eu adoro, pelo menos. É verdade. A ideia desse episódio é a gente apresentar um pouquinho falar um pouco de alguns livros de fantasia, mas que tem um foco maior nos romances, né? Histórias em que o casal principal ficar junto é uma coisa importante. Apesar de que existem N histórias, até muitas das que a gente já apresentou aqui pra vocês, em que existe um casal ali, enfim, um amorzinho, mas que não é necessariamente esse o foco da história. Então, as que a gente vai apresentar hoje vão ser focadas nesse ponto, porque, enfim, é Dia dos Namorados, o amor tá no ar, a gente quer trazer um pouquinho de romance. E a gente também vai aproveitar para falar um pouquinho dos clichês, falar os que a gente gosta e os que a gente não gosta tanto assim. Isso. E é isso. Mas antes de iniciar o episódio, não esquece de seguir a gente nas redes sociais. É o @estalagempodcast no Instagram e o @estalagempod no Twitter. Se você escuta a gente no Spotify e ainda não segue, por favor, siga. É importante para que você receba as notificações de quando tiver episódio novo no ar. Nós também estamos no YouTube, nosso canal é Estalagem do Fim do Mundo. E você pode ouvir os episódios completos por lá. Também segue a gente no YouTube, por favor. E não se esqueçam de piramidar o podcast para os amigos de vocês, para que a gente possa alcançar cada vez mais leitores por aí. E só mais uma informação, a lista de todos os livros que a gente citar hoje vai estar na descrição do episódio. Eu já sigo no Spotify, já sigo no YouTube e já estou mandando esse episódio, assim como todos os outros, para todos os meus amigos. Então façam o mesmo. Perfeita! Zero defeitos. Então, antes da gente começar a falar dos livros, vamos apresentar um pouquinho mais da nossa autora convidada, fala um pouquinho dos seus livros, por que as pessoas podem gostar deles, né? Assim, quem é o público-alvo, enfim, faz um resuminho pra gente. Não que a gente não conheça eu e a Carol, porque nós já lemos. Somos, inclusive, apaixonadas, né, Carol? Já temos nossos exemplares. Falta só meus autógrafos, porque, né, ainda não estive em Fortaleza pra fazer isso. Infelizmente. É um problema. Bom, gente, como eu já tinha comentado, um pouquinho antes, eu fui uma pessoa que se encantou muito rapidamente pelos romances. Eu gosto muito do gênero, só que eu sou uma leitora de romances um pouco diferente, isso eu assumo. E também dá para perceber um pouquinho isso quando você pega os meus livros para ler. Porque a gente tenta, pelo menos eu tento fugir um pouquinho daquela mocinha que ou ela é muito querida, ou tipo assim, ela é aquela mocinha que não tem nada para se destacar, mas ela se destaca de alguma forma, que é um clichê bem típico dos romances, né? Você tem aquela mocinha, ela é perfeitamente normal, mas na verdade é uma mentira porque ela é extraordinária. Ou então, e esse é um clichê que eu não gosto tanto, eu gosto da mocinha que ela é perfeitamente normal, mas inclusive assim, dentro de coisas extraordinárias. Eu acho que o fato de você ser uma pessoa normal não tira diversas e inúmeras qualidades extraordinárias que você tem, porque eu acho que todos nós temos um pouquinho de extraordinário. E eu gosto de a gente poder brincar com isso dentro da ficção, principalmente com protagonistas femininas. E ao mesmo tempo eu gosto também da mocinha que é a mocinha. Eu gosto da mocinha que, por mais forte, por mais guerreira que ela seja e por mais que ela tenha
pontos muito fortes a serem tratados, ela também tem muita delicadeza e ela também vai ter muitos de ser feminina, de ser delicada e de efetivamente trazer coisas que muitas vezes o personagem masculino não tem, porque o personagem masculino ele tem meio que aquele pressuposto de ele não precisa de uma série de coisas, ele não precisa se preocupar e tudo. E eu gosto de trabalhar isso das mocinhas e nos mocinhos também. A verdade é essa, porque os meus mocinhos eles também são romantiquinhos, eles também estão apaixonados, eles podem até não estar esperando viver um grande amor, mas quando eles encontram esse grande amor, eles se abrem para essa perspectiva. E eu gosto muito disso. A história de amor, ela pode ser o plano de uma série de outras histórias e que a gente pode trazer muitas e muitas situações dentro de uma história de amor. E é isso mais ou menos que eu busco com os meus livros, é trazer histórias que são um pouquinho mais diferentes, é trazer histórias que têm personagens que são um pouquinho mais trabalhados. Eu gosto muito de trabalhar personagem. E para mim esse é o grande barato assim de você escrever romance romântico. É você realmente trabalhar o personagem, conseguir trabalhar as nuances e conseguir trabalhar isso não só dentro de fantasia, mas às vezes dentro de um contexto de normalidade, mas explorando o extraordinário de tudo isso. Acaba não sendo só o amor pelo amor, o romance pelo romance, né? Tipo assim, eles se apaixonaram, casaram, ficaram felizes pra sempre, que é legal, mas eu sinto que nas tuas histórias sempre tem uma coisinha a mais. Você sempre trabalha outros elementos que engrandecem, sabe? Que tornam os seus livros mais extraordinários. E eu amo como teus personagens, eles são muito tridimensionais, sabe? Eu já li muitos romances em que, principalmente na década passada, em que a mocinha, ela era feita pra você se ver nela. Então ela era meio vazia, porque ela tinha ali espaços meio que em aberto pra você, como leitora, se encaixar e se ver e viver aquele romance no lugar dela, da protagonista. E as suas personagens, eu sinto que elas não são assim. Elas são muito bem desenvolvidas, elas são bem tridimensionais, elas têm características muito fortes. E eu acho que elas funcionam muito bem, porque eu, pelo menos, não leio com esse foco, né, de querer me ver na história, assim. Eu não quero estar naquele romance, eu quero ver o romance da outra pessoa. Até porque, quando você deixa a coisa meio em aberto, eu sinto que as histórias acabam sendo iguais. E como as suas protagonistas e os protagonistas também são muito distintos uns dos outros, cada história é única, tá entendendo? A Lara não tem nada a ver com a Ares. Eu acho isso perfeito, sabe? E o que eu acho legal da dinâmica dos casais é que eles são bem opostos e meio complementares, né? Tanto que o que falta na Lara é como se fosse o que tem no Richard. Eles se completam. E da mesma forma a Ares e o Harvey, né? E é legal que eles acabam chegando num certo equilíbrio, né? Porque é como se um fosse muito de uma coisa e isso faltasse no outro. Então eles acabam meio que se equilibrando, porque um traz, sabe, um pouco dessa característica pro outro. Enfim, são perfeitos. Pois é, mas é porque eu acho que isso é importante. Já estou aguardando o próximo. Doida pra escrevê-lo já, gente. Vai acontecer. É porque eu tava focada em outros projetos. Mas tem muita coisa escrita, inclusive, do próximo livro. E o plot dele já tá praticamente Manda pra todo gente. pronto. Pode deixar. E aí, tipo, essa coisa do se completar como casal. Eu adoro isso. E assim, eu não acho que tem que ser também uma coisa de os opostos se atraem, porque eu também não acho que seja isso. É tanto que se você for ver, por mais que eles sejam muito diferentes, eles têm questões que são muito iguais. Sim. E eles funcionam porque tem a proximidade, eles têm aquilo que une eles. Às vezes são valores, o modo que as coisas acontecem, até às vezes o modo de encarar. Que por mais que às vezes pareça muito distante, muitas vezes eles têm isso muito próximo. E aí é a brincadeira, realmente, de você fazer personagens que sejam críveis. A Clarissa falou uma coisa legal, né, sobre a protagonista que é meio vazia, para a leitora poder se encaixar. Eu também não gosto muito dessa protagonista meio vazia, que ela serve para identificação da leitora. Não, eu acho que eu tô lendo um personagem e pra mim esse personagem estando bem feito, ele vai acabar tendo uma identificação muito mais orgânica, muito mais natural do que a gente tentar fazer isso de forma artificial, por assim dizer. Que são os desafios mesmo da escrita. É verdade. Porque quando o personagem é verdadeiro, você sente verdade nele, claro que você vai se identificar em algum ponto, né? Porque são questões que todo mundo passa, né? Então não precisa você forçar para criar essa identificação, porque ela vai acontecer
pelo que tu disse, pelos valores da pessoa, às vezes pela personalidade. O legal é você se identificar por motivos diferentes, por exemplo. Às vezes você se identifica porque a personagem é mais retraída, ou porque ela lê muito, ou porque ela é desbocada. Mas não, assim, você não precisa se identificar no todo, né? É em pequenas coisas, eu acho que acaba sendo mais complexa a relação com aquela história. Exatamente. Eu penso que tem muito disso. E eu gosto muito disso, eu gosto muito de explorar isso. E eu fico felizinha quando as pessoas gostam também. Até porque, né, estamos aí escrevendo Sim. romances. Botando filhos no mundo, né? Botando filhos no mundo, exatamente. Adoro. E onde os nossos ouvintes que gostaram dos temas dos teus livros, eles podem encontrar teus livros? E fala o nome, a gente ainda não falou. Hoje, Exato, exato. A gente tá aqui falando dos Isso. personagens, né? Mas a gente não disse o nome dos livros. pronto. A série Segredos Vitorianos, que é a série que a gente tá falando mais, né, aqui, porque quer queira, quer não, acaba sendo o trabalho mais forte no momento. Tá disponível na Amazon os livros virtuais. O primeiro livro é Como Não Perder o Duque, conta a história da Lara e do Richard. É um romance romântico com ambientação histórica, então assim, ele não vai ter fantasia, mas ele é um romance romântico bem É fofinho. lindo. Vou deixar a recomendação. E o segundo livro da série se chama Os Cadernos da Filha do Barão. Também está disponível na Amazon os dois e-books, tanto no para você comprar o e-book como no Kindle Unlimited. E os livros físicos estão disponíveis pela Shopee. Você consegue comprar o livro físico por lá. Na Amazon também tem um conto curtinho que esse já é um contemporâneo, que se chama Dois Passos para Seguir em Frente. Que também é perfeito. Esse eu acho que Eu já li. Eu eu acho amo. que esse a Clarissa leu e a Carol não leu. Não leu Eu ainda ainda. não li. Vale a pena. Mas eu gosto bastante também. E na época que o podcast sair, a gente já vai ter, inclusive, novidades na Amazon, Adoro. que vai ser o livro novo da série das Watson. Essa série As Watson, ele, na verdade, é uma série que eu vou abrir a série, mas que eu não vou escrever os outros livros. É uma parceria com outras autoras de época também. Legal. Vai ser de época, o meu livro começa, na verdade, na campanha de Waterloo, das Guerras Napoleônicas. É um livro mais curtinho e tudo, mas inclusive quem gosta de universo de super-heróis vai gostar, porque as Watsons é uma série baseada em heróis, Que na legal. verdade. Legal. Então a gente vai ter várias personalidades bem heróicas, tanto em mocinhas quanto em mocinhos, e eu acho que vocês vão gostar muito desse livro. Ai, eu quero ler. Preciso ler. Na verdade, eu já recebi ele numa prévia, mas ainda não tive tempo de ler, confesso, mas lerei. Acontece. Ah, você não falou do Wattpad. Tem coisa ainda disponível no Wattpad, não tem, Lígia? Tem muita coisa disponível no Sim. Wattpad. Meu Deus, eu ia Não pode esquecendo. esquecer. E para quem não quer pagar, quem quer ler de graça mesmo, no 100% gratuito, é só procurar meu perfil no Wattpad. O perfil é Lígia C. Santiago. Na verdade, todas as minhas redes sociais é o mesmo perfil, Lígia C. Santiago. E no Wattpad você encontra diversas obras que estão disponíveis de forma gratuita para você ler sem ter que pagar nada. E você pode comentar, você pode deixar sua opinião e Pode tudo. divulgar. Lá é bem interativo, pode divulgar também. Tem umas coisinhas que vão sair esse ano, mas tem outras coisinhas que vão entrar esse ano também. Então, esse ano estamos bem dinâmicas. Quem quiser me seguir, na verdade, pode me seguir em todas as redes sociais. Todas elas são a mesma. Lígia, Lygiac de Camelo Santiago. E aí você me encontra no Instagram, você me encontra no Twitter, mais ou menos, porque eu não tô muito no Twitter, eu assumo. Mas o meu site também é ligiacsantiago.com. E tudo que vocês quiserem achar normalmente está no Instagram e também está na Amazon. Muito bem. E no Wattpad também. Leiam, gente, leiam. Vale muito, muito a pena. Sério mesmo. Vamos continuar então agora com o nosso episódio, falar um pouquinho sobre clichês. Gente, o que vocês acham sobre clichês? Vocês gostam, não gostam? Tem preferência por algum? Odeiam todos? A relação de vocês com clichês? Aqui, obviamente, focado em romance, né? Já que esse é o tema do episódio. Clichê faz parte, né? Assim, não dá pra inventar a roda todo o Sim. livro, né? Mas eu acho que tem uns que a gente já criou um ranço, outros que a gente gosta Sim. mais. Mas eu também acho que depende de como é desenvolvido, né? Esse de inimigos a amantes, eu acho bem... Eu gosto, assim, desse clichê.
Porque eu acho que tem muito espaço pra desenvolver aí. Porque, assim, não necessariamente é aquela pessoa que odeia a outra por nada, né? Nem por uma coisa, assim, que não dá pra perdoar. Mas quando você, sei lá, conhece uma pessoa, não bate o santo e depois as coisas vão se ajustando, acho que dá uma história legal, né? Geralmente é bem trabalhado, né? Quando é o Inimigos É. Amantes, eu sinto que os autores, eles têm um esforço maior, assim, exige um pouco mais deles. Enfim, O pessoal se dedica a fazer o funcionar melhor. exatamente. Confesso que eu amo, assim, aquelas histórias bem lixo, que tá todo mundo errado, mas assim, que eu tenho, é o meu guilty pleasure, sendo bem honesta. Mas eu costumo curtir bastante. Gente, eu adoro clichê. Mas, assim, é estranho eu falar isso, porque, assim, né, eu tô aqui na posição de pessoa que gosta de romance romântico. E, em tese, esse é o maior clichêzão de todos, mas o grande ponto é que é justamente o que a Carol falou. O ponto do clichê não é o clichê em si, e sim como você trabalha aquilo dentro da narrativa. Porque toda narrativa tem, se a gente for parar até pra pensar, qual é o grande clichê da fantasia? O grande clichê da fantasia é a jornada do herói, por assim dizer. Com certeza. Que é o modo de estruturação de narrativa. E aí o que é que acontece? Não é sobre o clichê, não é sobre aquela situação estar dentro do livro. É sobre o modo como essa situação é desenvolvida dentro do livro e como você consegue trazer inovação e como você consegue subverter aquilo e como você consegue trabalhar uma história em cima de um suporte narrativo. Para mim, o clichê ele é só um suporte narrativo que ele tá lá para te ajudar até um começo, ele te dá um start, mas ele não te dá um final, necessariamente. Ele só tá lá, assim, para servir um pouquinho de muleta que todo gênero literário tem. Com Exato. certeza. Que no fim das contas, o que vai definir se a história é boa ou não é o clichê que ela segue, mas como ela é desenvolvida, né? Como é o Sim. desenvolvimento dos personagens, Exatamente. a trama e tudo mais. Até porque nesse exemplo que a gente pegou, né, de inimigos a amantes, tem tantos motivos pra uma pessoa ser inimiga e depois gostar de outra, assim, né, que dá pra fazer milhões de histórias. Mil Exatamente. histórias, exatamente. E o fatídico Triângulos Amorosos, o que é que vocês acham? Eu Ai, confesso gente, que eu não sou... Eu assumo, eu não eu gosto. detesto, eu não tenho saco pra É. triângulos amorosos. Esse é um que eu não costumo gostar. É muito difícil um autor desenvolver bem, que me faça curtir. Quando pega um muito bem feito, tipo assim, um triângulo amoroso bem feito, você olha assim e diz: Meu Deus, que coisa maravilhosa. Verdade. E eu já peguei um, inclusive, muito bom, dos melhores triângulos amorosos que eu peguei. Não foi num livro de romance romântico, foi no Fique Comigo, Ah, não li. da. Meu Deus, esqueci o nome da autora, mas é Fique Comigo. E ele tem, de certa forma, um triângulo amoroso. Não é um livro sobre romance, é um livro, na verdade, sobre maternidade. Sim, eu sei qual é. Eu lembro da capa dele, mas eu não lembro o nome da autora. Mas vai estar na descrição. Mas muito, muito, muito bom. É uma capinha laranja? É uma capinha laranja. Gente, o nome da pessoa é impronunciável. Desculpa. Ayobami Adebayo. É, Ayobami Adebayo, pronto. Vai estar escrito na descrição, gente. Desculpa, Ayobami Adebayo. Mas o livro é muito bom e ele traz um triângulo amoroso que você fica assim, caramba. Gosto. E não é o foco da leitura, de forma nenhuma, até porque é um livro sobre maternidade, tem nada a ver, não sei o que, mas estamos lá, temos um triângulo muito bom e que você fica, senhoras e senhores, o que é isso? Mas eu acho que tudo varia muito do talento do autor para tratar sobre humanos. Porque eu acho que o grande ponto quando você pega um romance, e que normalmente são baseados em clichês, é justamente você conseguir trabalhar humanos muito bem. Que é a parte mais difícil do romance romântico, no caso. Porque você não tem um universo extraordinário para ajudar a levar o livro, para ajudar a levar aquela trama. Não, você tem que focar nas relações entre os personagens. E você focar em relação entre personagens é relativamente difícil. Eu acho legal, assim, de Triângulo Amoroso, que sempre tem a galera que curte um dos personagens ou o outro, né? Sempre o pessoal forma o time fulano de tal. E eu lembro bastante da série Peças Infernais, da Cassandra Clare, que é basicamente impossível você escolher, porque tem uma boa dinâmica e um bom desenvolvimento entre a protagonista, a Tessa, e os dois mocinhos. Só que a autora, ela rouba
Porque no fim das contas, ela fica com os dois. Só que não é um relacionamento poliamoroso. Ela dá um jeitinho lá, não vou dar spoiler, mas a protagonista consegue ficar com os dois caras. E eu achei bem pensada a forma como ela faz, mas ao mesmo tempo, pra mim, isso é um pouco roubar, sabe? Não conseguiu escolher, né? Foi os dois. Exatamente. Mas é uma série muito boa, né? Ela pode entrar na nossa lista de indicações, que vai vir um pouco mais pra frente, porque ela tá no universo de Shadowhunters, né? Mas que é realmente muito focada no romance e no casal, né? Inclusive, a coisa que o pessoal mais quer saber no final é com quem ela vai ficar. E eu acabei de dar um spoiler, mas desculpa, gente, essa série é um pouco antiga. E o que importa é a jornada. O que importa é o que importa é a jornada, exatamente. E é sobre isso. É sobre isso. Também tem, né, essa questão de triângulo amoroso em... Meu Deus do céu, eu tava com o nome da série agora na boca, a do Tordo. Sim, da Katniss. Jogos Vorazes. Jogos Vorazes, com certeza. sim, que também tem uma questão de triângulo amoroso que ela passa muito tempo da série trabalhando com essa tensãozinha entre os dois protagonistas masculinos e a mocinha. Certeza. E é interessante porque a Katniss é quem tá... Eu tenho a sensação de que ela é quem tá menos envolvida. São os dois ali tentando muito e ela assim, ai gente, me deixa. Porque ela tem coisas mais importantes pra lidar, vamos combinar, né? Eu tenho coisas mais importantes o que fazer no momento. Exatamente. Mas confesso que eu era Team Jacob, não, desculpa, Team Pita. Eu confundi totalmente o nome dos personagens. Ignora o Jacob, gente. Team Pita. Acontece, quem nunca? Esses triângulos, geralmente eu torço pra pessoa que ninguém tá torcendo. Que ninguém gosta. A Carol é do contra. A Carol torce pro quarto elemento. Uhum. Tá, tem lá um triângulo amoroso. A mocinha entre dois. A Carol está torcendo por uma quarta pessoa que não tem nada a ver, que não está nem aí para a mocinha. E a Carol, vai amigão! fulaninho! Mas eu não vou mentir que eu não tenho paciência. Quando tem esses triângulos amorosos, eu acho que, assim, por mais que seja bem feito, eu prefiro que não seja, sabe? Porque eu não tenho paciência. Sim. Principalmente porque provavelmente eu vou torcer pra pessoa que não vai ficar no final, e no final dele eu vou ficar, poxa vida, que saco. Fica puta, né, Na cara? verdade, eu acho que é uma questão de princípio. É porque eu acho que, assim, o problema do triângulo amoroso é porque é como se você gera uma disputa para aquelas duas pessoas terem o prêmio da mocinha no final. Isso é que é o chato. É verdade. É. Porque, primeiro, que ela não é um prêmio. Depois que, a priori, ela também deveria ter voz de escolha, né? Sim. Naquilo ali. Não é só sobre ela ser seduzida por alguém. É sobre ela ter um papel ativo nas escolhas sobre a vida dela, que significam também que, nossa, ela pode se interessar mais por aquela pessoa e não por aquela outra pessoa. Inclusive, ela pode escolher não ficar com nenhum dos dois, né? Isso também é uma escolha. Exatamente. Que às vezes os livros são desenvolvidos algumas vezes como se isso não fosse uma possibilidade. É tipo, é fulano ou ciclano. Como eu tenho a sensação que foi em Jogos Vorazes. Porque pra mim, a história tava caminhando pra Katniss ficar só. Mas não é isso que acontece. Isso me incomoda um pouco, apesar de eu ser o Team Pita, sabe? Porque também tem algumas histórias que parece que o final tem que terminar em casamento, né? Sim. Assim, não necessariamente casamento, mas assim, tem que ter um finalzinho feliz. E nesse ponto eu gosto muito das histórias orientais, porque às vezes elas deixam em aberto e você fica se corroendo sem saber o que aconteceu. Eu adoro que a gente tá falando de romances e eu e a Carol aqui, tipo, por que o casal tem que terminar junto? Vamos mudar. Não, era o que eu ia dizer agora. Eu digo assim, pode terminar, mas às vezes você constrói a história toda em cima, por exemplo, Jogos Vorazes. É um desgraça atrás de desgraça ali. E assim, você não precisava ir até esse ponto num livro que essa temática não parecia ser muito o centro ali, entendeu? Uma coisa é você tá falando sobre sei lá, contando a história de um casal que se conhece e tudo mais, então você tá esperando conhecer ali. Em outros, não. Você tem uma história que esse não é o tema, mas porque você se sente na obrigação de amarrar todas as pontas e deixar todo mundo casado e feliz, você leva a história para um ponto que não era sobre isso que a história tava comentando. Eu não sei se eu fiz sentido. Não, fez total. É porque não é essa a proposta do Jogos Fez, Vorazes. mas fez super sentido. É tipo Game of Thrones, sabe? Game of Thrones é a gente morrendo, matando e desgraça o tempo todo. Então, se no final fosse todo mundo felizinho,
jantar Casando e na... tendo filhos. Tipo, ia soar estranho, sabe? Com certeza, com É, certeza. algo de errado não estaria certo. E é o grande ponto, tipo assim, você lê romance romântico, você está esperando o final feliz. Isso. Você está num romance romântico, você Sim. está esperando. É um compromisso, né? Exatamente. Entre autor e leitor. Eu espero, você me prometeu, autor, que você vai me dar um casal feliz. Você me prometeu. Mas numa fantasia, não. É realmente como tu falou, assim, quando você espera uma coisa do livro e ele entrega outra, aí você fica, poxa, eu fui enganada. Aquela, né? Vamos quebrar a expectativa, mas não Essa vamos quebrar a sensação. expectativa tão fortemente assim. Só em partes. Não vamos partir meu coração. Exatamente, quebra a expectativa, não meu coração. Exato, perfeito. Ai, vamos pro próximo, que é Vamos. Apaixonado pelo Melhor Amigo. Eu confesso que eu gosto, no geral, eu acho fofo. Eu acho que depende muito de quem escreve. É, O meu problema, gente, é porque pra mim depende muito de quem escreve muita coisa. Tudo. tudo depende de como escreve. É verdade. Essa é uma prerrogativa. Ponto. Depende de quem escreve. A gente tem que aceitar isso. Até porque realmente, às vezes, a protagonista, né, pode ser bem feita de trouxa, que é uma coisa que me incomoda. Então tem que ser bem desenvolvida, apaixonado pelo melhor amigo. Mas, no geral, eu não me incomodo tanto quanto esse é o clichê. Não, também não me incomoda, não. E é fácil de você desenvolver, não é Sim. um clichê tão difícil. Por exemplo, o Inimigos Amantes, você tem que trabalhar um pouquinho mais. Apaixonado pelo seu melhor Esse amigo, é. não. Tipo assim, aquelas pessoas já têm uma É porque tá proximidade, ali, aquelas né? pessoas já têm uma coisa que, uma colinha entre elas. Só falta você mudar o modo como essa colinha tá pregando os dois, pra dar tudo certo. E eu não nego que eu amo o momento em que a outra pessoa percebe tudo. Ela estava ali o tempo. Eu estava ali o tempo todo e só Eu você não gosto, é viu. Eu acho muito fofo. fofo, confesso. É fofo, vai. E é crível, e é muito crível. Aquela coisa, né? Como eu disse, não é uma coisa tão difícil. Então, assim, é crível, é fácil você fazer, é fácil você ver isso acontecendo. Mesmo de, não, caramba, eu tava ali mesmo. Tipo assim, é fofinho. Sim. É fofo mesmo. A escolhida ou o escolhido, no geral, que é a coisa. É bem clássico de fantasia, né? Você tem isso muito na jornada do herói, como a Lígia comentou. Eu confesso que eu tô um pouco cansada. E aí, de novo, né? Depende de como é desenvolvido. Mas é um clichê que não me atrai mais tanto hoje em dia como já atraiu antes. Até porque normalmente vem naquela brincadeira, normalmente o escolhido é justamente o personagem vazio. É o personagem que foi feito para que Sim, que o perfeito. leitor se veja dentro. E normalmente é isso para mim que não funciona tão bem. É porque você tem o escolhido, mas que na verdade é um escolhido em branco, que tem uma série de Sim. características gerais que vão mudando de acordo com o que a história vai se desenvolvendo, para que ele se encaixe em determinadas situações. E eu acho que isso faz mal para a trama como um todo. Aí o problema maior é porque você não tem um personagem que segure a trama que você quer colocar para ele. E aí isso acaba tornando chato. Verdade. Porque no final das contas você deveria ter algo que estava melhor desenvolvido, que não desenvolve, porque o seu personagem não sustenta aquilo. E aí faz falta, você sente falta do escolhido ser efetivamente o escolhido por uma razão, por alguma coisa que efetivamente o torne especial. Essa questão do escolhido, o escolhido em si, ele não me incomoda necessariamente, mas eu acho que casa muito com isso que a Lígia falou lá no comecinho, de que geralmente esse escolhido é aquela pessoa que, eu sou o normalzão do rolê, ninguém presta atenção em mim, mas eu sou especial. E eu gosto de ler histórias em que o escolhido, ele tem coisas especiais sim. E você não precisa pra se identificar com o personagem, que ele seja aquela pessoa que não se destaca em nada, que não faz nada, bagunçada. Pode ser uma pessoa incrível. E eu gosto de acompanhar quando o personagem principal, ele é o escolhido, mas ele tem uma coisa especial nele e ele não tem vergonha de admitir isso, ou então ele não se sente mal por ser essa pessoa especial. Por exemplo, nos Garotos Corvos, o Gansey, ele é como esse escolhido. E ele abraça isso, né? Ele Ele veste a camisa.
Ele veste a camisa, ele acha que ele tem que cuidar dos amigos, ele acha que ele tem que ir atrás lá do rei lá adormecido. Então ele abraça todas essas responsabilidades de ser o escolhido, de ser aquela pessoa que é a cola do grupo, né? Então ele tá ali pra assumir esse papel. E eu acho que ele não deixa, pelo menos pra mim, ele não parece ser um personagem prepotente por causa disso. Ele só é uma Não. pessoa responsável, assim, que ele não foge quando ele tem que encarar algum desafio. Eu gosto disso. E assim, eu acho que tem diversas formas, inclusive, de você abraçar o seu papel de escolhido. E eu acho que assim, o grande ponto, inclusive, quando a gente sai um pouquinho da fantasia e vai pro romance dentro do universo normal, entre aspas, é porque você ser o escolhido são as coisas do dia a dia, inclusive. E quer queira, quer não, é você assumir as responsabilidades que a própria vida coloca pra você. E que muitas vezes a gente esquece isso como coisas importantes. E isso são coisas importantes. E as suas ações ordinárias, as suas ações do dia a dia, as suas responsabilidades diárias, elas, via de regra, elas têm influência direta na existência do outro. A gente não é só... A gente não tá aqui só pra gente. A gente tá aqui também pro outro, independente de como é o nosso estilo de vida. Porque por mais sozinho que você viva, por mais que você viva numa bolha, você não tá 100% É isolado. verdade. E quer queira, quer não, tem muito disso também, de você ver qual é o grau de especial, qual é o grau de necessidade de tudo aquilo que se tem como ordinário mesmo. Do almocinho pronto na mesa no final do dia, no final da manhã, e do modo como aquela personagem às vezes vai cuidar do outro, não porque ela precisa fazer isso e porque aquilo é uma obrigação moral dela, não, mas simplesmente pelo fato de que ela está ali pelo outro e o outro é um alguém significante para ela e ela se coloca nessa posição de eu estou aqui para você e por você e nós vamos fazer isso juntos. E muitas vezes o escolhido também é brincar com isso. Sim. Também você brincar com as pequenas ordinariedades que fazem as grandes coisas. E transformá-las em coisas Exato. extraordinárias, né? Exatamente. Ai, lindo. Eu amo a Fala autora, bonito. gente. Eu amo a autora. E o próximo clichê, eu acho que ele é o contrário de você estar apaixonado pelo seu melhor amigo. É quando você é a outra pessoa que tem, sei lá, um crush numa pessoa aleatória e não percebe que a pessoa que você que te ama de verdade é quem tá ali do seu lado o tempo todo. E que geralmente esse crush, né, essa pessoa aleatória, é uma pessoa super tosca, que, enfim, vai te decepcionar em algum momento da história. Eu acho esse clichê bem a cara dos anos 90, eu lembro de alguns filmes. Sim, vários filmes, meu Deus. Nossa, tem muitos filmes assim, e que confesso que eu não curto tanto hoje em dia. Eu acho um clichê interessante, mas daqueles já meio cansados, sabe? Eu acho que tem pouco espaço pra ser original, tá entendendo? Dentro dessa perspectiva aqui. Aí, de novo, a gente volta pro que a Lígia falou, né? Depende muito da forma como é desenvolvido, de como é escrito, mas não é tão interessante pra mim hoje como é o Apaixonado pelo Melhor Amigo. Que é irônico, porque, tipo, é o outro lado da história, né? Mas, enfim, eu sou estranha, gente. São muito próximos, eu acho extremamente próximos. Uhum. Porque normalmente, inclusive, quando você tem o crush na pessoa aleatória 100% sem noção, você descobre que o seu amor, normalmente esse amor é o melhor amigo logo em seguida. Então, eu acho tão próximos. Sim, é perfeito. E eu assumo, eu gosto. É porque eu não gosto da parte da pessoa aleatória, entendeu? Que geralmente é alguém que vai fazer a mocinha sofrer. Eu odeio quem faz a mocinha sofrer, aquelas. Eu também não gosto de quem faz a mocinha sofrer, mas o que eu acho mais legal é, inclusive, quando o cara só, tipo, não está nem aí. Sim, eu Que eu sei. amo, e que normalmente eles trabalham, que hoje eu já vi muito você trabalhar nisso, tipo, a pessoa está apaixonada, mas é algo 100% unilateral, que surge dela, está Coitada. com ela, é por ela, na cabeça Na dela, cabeça dela tá acontecendo. e o cara tá só lá sendo, Só sendo simpático, né? só tava aqui só sendo simpático, ou vim só pela comida. Uhum. É porque eu acho que eu sei, o que eu não gosto é quando ele não está sendo simpático. Quando ele trata a mocinha mal e isso mesmo muito assim ela chato. ama.
Aí eu fico muito chateada, tá entendendo? Porque, tipo assim, se valoriza a mulher, tá entendendo? Tem tanta gente mais interessante ali do seu lado. Mas eu também não gosto disso daí, não. Detesto. Pois é, esse ponto eu acho que é o que me incomoda, tá entendendo? Quando o cara é só, tipo, gente boa, mas não gosta dela, tá tudo bem. Agora, quando ele trata mal, aí me incomoda. Me incomoda porque é aquela coisa, não tem necessidade. Sim. Eu acho desnecessário. Eu olho assim, cara, o mundo já é tão difícil pra você fazer de conta que isso pode virar um relacionamento romântico, sendo que é uma pessoa lhe tratando mal. Não gosto de gente tratando mal os outros, não. Também não. Esse clichê, ele tem um outro rebatimento que me incomoda ainda mais. Qual? A hater, né, aqui. É que, geralmente, tem, tipo, 2 amigos e um desses amigos gosta do outro, mas o outro, cansado de esperar, resolve ficar com outra pessoa. Aí, quando ele fica com outra pessoa, o outro que sobrou, acho que agora eu gosto. Agora eu quero. Aí, esse, particularmente... também fico... Também me incomoda. Eu acho que a pessoa que marcou bobeira tem que perder mesmo, Perdeu. tchau. Já teve tempo suficiente, não quis, agora passou. É verdade, isso também me incomoda. Aquela, você que fez o seu doce, assuma a responsabilidade de lambê-lo até terminar. Ai, eu amo. Exato, eu concordo. Gente, eu sou uma pessoa de relações meio pragmáticas, eu assumo. Sim. Romântica, porém pragmática. Como é que isso dá certo? Não sei, vocês vão ter que ler para descobrir. Mas é isso. É isso que te torna especial. Nossa senhora, gente, pelo amor de Deus. A pessoa passa metade, tem um livro de 500 páginas, a pessoa passa 250 páginas fazendo doce. Aí o outro finalmente se cansa, vai atrás de ver a vida dele. Ai, mas eu queria... Não, você não queria, querido. Você só tá frescando. Tarde demais. É isso. É isso. Vamos agora para Amor Proibido. O que é que vocês acham? Tô meio cansada também, sendo bem honesta. Se tá proibido, cara, não vai atrás não, porque deve ser... Tem um motivo. Deve ser porque não é bom, sabe? Provavelmente vai dar Carol, treta. e amores pragmáticos também. Sim. Se eu fosse a heroína do livro, o livro ia acabar em 2 páginas, porque na hora que dissesse, isso aqui é perigoso, não faça, eu, beleza, vou indo pra casa. Beijo. Tô aceitando. Eu gosto. Eu gosto mesmo, mas voltamos sempre para a mesma questão do como esse negócio vai ser desenvolvido, gente. Porque assim, gente, me convença. Me convença. E o pior é que assim, né? Mas me convencer é muito fácil também. Eu assumo, me convencer é muito fácil. Mas é aquela coisa, é bom quando você tem um real impedimento para aquilo se concretizar. Só que ao mesmo tempo faça isso de uma forma que não fique impossível, que não fique aquela jornada arrastadíssima de que assim, que em vez de virar uma história de amor, vira uma história de sofrimento que termina num casamento. Eu acho que é disso que eu não gosto. Eu te entendo. Eu acho assim que quando você põe uma proibição, vá até as últimas consequências. Se você disse que o casal não podia ficar junto, então não vai poder ficar junto, porque eles vão passar toda a jornada sofrendo porque não podem ficar junto e no final tinha um jeito. Então, assim, porra, por que não falaram antes, né? Não, eu até gosto de ter um jeito. Eu gosto da jornada da descoberta do jeito. Eu não tenho problema com é uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa. Sou uma pessoa boa. Mas o problema maior é porque, assim, às vezes a jornada é isso. Às vezes a jornada é você descobrir como burlar a proibição. Qual é o problema? É você não transformar aquela jornada que deveria ser uma jornada de amor em uma jornada de só sofrimento. Porque, gente, isso não deixa de ser uma história de amor e vira um dramão e... Não estou lendo... Não quero um dramão. Eu quero amorzinho. Eu quero que eles tenham momentos felizes. Eu quero que eles... Exatamente, eu quero a parte boa, eu quero ver eles se apaixonarem, eu quero ver... Beleza, eles têm que contornar desafios, mas também não é só sobre isso, porque amor não é só sofrimento. E aí, o meu maior problema do amor proibido é você acabar caindo no estereótipo de amor dói, amor é sofrimento. A gente tá aqui para justificar certos tipos de relação que são muito tóxicas, que trazem, na verdade, um modelo de relacionamento que não deveria ser o modelo que a gente mais consome. A romantização de certas relações, né, que não deveriam ser romantizadas.
Exatamente, porque por mais assim que a gente esteja tratando de histórias de amor, toda relação ela pressupõe você abrir mão de coisas. Não existe nenhuma relação, seja de amor, seja de amizade, seja de qualquer coisa, que você vai estar lá sendo o máximo absoluto soberano daquela relação. Porque se uma relação pressupõe no mínimo duas pessoas, aquelas duas pessoas fazem parte, e aquelas duas pessoas elas vão ter que abrir mão de determinadas coisas em determinados momentos para que funcione. Isso é o básico da convivência humana, que é uma coisa que às vezes a gente esquece, principalmente agora, nos momentos atuais. Às vezes a gente acha que assim, Sim. não tem que ser como eu quero. Não, querido, não tem que ser como você quer, tem que ser como dá. E às vezes tem partes difíceis pra fazer funcionar, né? Tipo, não tem que ser perfeito sempre, porque na hora que tem um problema eu não quero mais. Que eu sinto também que tem uma galera indo nessa linha que eu acho que também é difícil, né? Como é que você se relaciona desse jeito? Com seus amigos, com a sua família, com as pessoas que você trabalha e com a pessoa que você se relaciona também. Enfim. Pois é. Isso aí que tu falou me fez pensar um pouco a respeito dessa jornada de sofrimento do casal. Porque, às vezes, fica mesmo essa sensação de que, pra você ter uma relação, um grande amor, é sofrido. E, assim, não tem que ser sofrido. O relacionamento não é pra te fazer sofrer, é pra te fazer bem. Se tá te fazendo sofrer... Repense, exato. Veja se é o relacionamento. Exatamente. Veja o que é que pode ser feito. Veja o que é que tá causando, né? Exatamente. Vai ter momentos ruins? Vão ter momentos de sofrimento? Vão. Existem momentos que a gente quer jogar a toalha? Existem. Com Mas certeza. aquela coisa, não é pra ser uma coisa de sofrimento, não é pra ser uma história em que você vai estar sendo tolhida em algum... Não é sobre isso. É sobre você construir uma história junto com outra pessoa. E que vão ter momentos bons e que vão ter momentos ruins, mas que acima de tudo tem que agregar para você, agregar para você como ser humano e agregar para o casal como dois. Com certeza. É um equilíbrio difícil? É um equilíbrio difícil, mas ainda assim é um equilíbrio possível. É tanto que vemos isso acontecer na vida real. As coisas acontecem. Acontece, exatamente. Sou uma pessoa muito sábia, dona Lígia. Só jogando sabedorias aqui. Gostaria de ser, gente, mas é porque é aquela coisa. É uma preocupação que eu tenho, principalmente escrevendo romances. É que tipo de romance eu tô escrevendo, que tipo de história eu tô repassando pro meu leitor e que tipo de relacionamento eu quero ver dentro do livro. O último, eu acho que ele é menos comum, né? Que é um personagem que sonha com outro e acaba se apaixonando por essa pessoa que só existe no sonho dele, mas no fim das contas ela acaba descobrindo que essa pessoa existe. Como ele não é tão comum, eu acho que é até interessante, assim. Eu lembro só de uma história em que isso acontece, que eu li, que é no livro Feita de Fumaça e Ossos. Eu não sei se vocês leram. Não li, mas eu já ouvi falar. É uma série de fantasia também, tem a mesma pegada e eu acho que a autora trabalha bem. Mas, enfim, eu gosto, assim. O que vocês acham? Gente, eu assumo, eu nunca vi esse clichê na minha vida. Eu também. Nunca também é viu? novidade Não. pra mim. Sério? Ele é uma Pois grandíssima ele novidade. existe. Você sonha com a pessoa e se apaixona, e o sonho é recorrente, e depois você encontra a pessoa e fica aquela coisa, por que que eu sonhei? E aí, obviamente, existe um motivo pra você estar sonhando com aquela pessoa. Enfim, eu acho legal, eu curto. Eu acho que cabe, eu acho que... Eu acho que pode funcionar, Ele funciona mais, obviamente, em fantasias, né? Porque aí tem que ter uma explicação pra pessoa estar sonhando com a outra que existe, mas... Não importa, É dá-se um divertido. jeito, são os milagres da vida. Dá-se um jeito. Se você pode pensar, você pode realizar. Aquele Exatamente. clichê bem tosco de coaches. No fim das contas, eu acho que a gente consegue pensar em pelo menos um livro, ou filme, ou história, enfim, que a gente goste em algum desses clichês, né? A questão é realmente como a Lígia falou, de novo, como é desenvolvido, enfim. A responsabilidade está na mão do autor, ele que lute. Se ele desenvolver bem, a gente compra. Exatamente. E também acho que a nossa idade também tem uma influência nisso, né? Eu acho que pra quem já é adulto,
tem certas coisas que você já não tem saco mais, já não tem paciência pra certos dramas, enquanto que talvez um adolescente já ache mais interessante, mais envolvente a história, enquanto que Sim. pra alguém mais velho isso, Sim. pula essa parte, socorro. E a gente também já consumiu mais coisa, né? A gente viveu Isso. bem mais do que E não é adolescentes. só isso. Eu acho que a nossa tolerância para certos tipos de história que são um pouquinho mais problemáticas diminui um pouco. Quando a gente é é verdade. jovem, a gente pensa assim: ai, não, é aceitável. E quanto tempo vai passando, a gente vê: não é tão aceitável assim. Isso daqui está errado, está errado. Quando a gente consegue ver isso com mais facilidade, principalmente no universo de romance romântico, a gente acaba se tornando um pouco mais crítico daquilo que a gente está consumindo a título de relacionamento. Eu acho que o maior ponto é esse mesmo, é a questão de bagagem, de a gente conseguir ver, ai, não, isso daqui não é um relacionamento legal que eu gostaria de estar lendo, porque isso é problemático. E a gente consegue ver melhor as nuances do problema com o passar do tempo, com aquilo que a gente vai consumindo e tudo. Eu confesso que eu consigo passar pano pra alguns relacionamentos problemáticos. Óbvio que nada de abusivo, nem nada do tipo, certo? Mas assim, eu consigo dizer assim, não, mas veja Quem bem, nunca? por exemplo, a Rey com o... Ai, minha memória. Com o carinha da segunda trilogia de Star Wars. Eu shippo, gente, Mas quem desculpa. nunca, gente? Quem? O filho do Solo com O a Ben Leia. Ai, Solo. não, Com o Ben Solo. Eu odeio o Chip Kylo Ren. problemático, chip lixo. Mas todo mundo tem o seu chip lixo, e eu também acho. Todo mundo tem. E assim, eu realmente classifico como lixo, assim. É o tipo de consumo que eu sei que tá errado. E Mas eu acho que, inclusive, a gente pode gostar. fazer o quê? Mas eu acho que Sim. o principal ponto aí não é gostar. Eu acho que o principal ponto é a gente reconhecer. Não, tá Uhum. certo, não tá. Mas eu gosto mesmo assim. E tá tudo bem, tipo, Deixa pra Rey, né? A Rey que lute. Ela que lute. ela que lute. Eu sou leitora de romance de banca. Romance de banca é reconhecido pelo quê? Você coloca a Ser mulher num problemático, né? papel de extrema, eu diria assim, não é nem submissão, mas é que você acaba, você transforma aquela personagem em algo apenas para um romance. É um problema? É um problema. A gente tem vários romances de banca que são extremamente problemáticos de justificar abuso. Sim, de relações esquisitas, de sequestro, cárcere privado. Tem Meu vários, Deus. tem vários. Medo. Qual é o problema? Guilty pleasure, cada um com o seu. E Sim. aí A Bela e a aquela Fera, né, coisa. E a gente? Bela e a Fera está aí. Maior clássico de Síndrome de Estocolmo de todos. Fazer o quê? Mas aí também cabe você pensar naquilo que você está consumindo. Você vai parar de consumir? Não necessariamente, mas o que é que você tem que necessariamente fazer? E aí eu acho que realmente é uma necessidade. Você tem que pensar naquilo que você consome. Você tem que pensar quais são os problemas. Ó, está certo? Não, não tá. Gostei. Tem um problema por isso? Talvez. Mas pelo menos eu assumo. É saber em que caixinha você coloca, né? Tá na caixinha do lixo, é consumo só pelo entretenimento, ou tá na caixinha de construção daquilo que você quer, daquilo que você almeja no relacionamento, Isso tá entendendo? mesmo. Eu consigo separar as coisas bem. Obviamente que nem todo mundo consegue, mas eu acho que é uma construção, né? As leituras que eu fazia quando eu era adolescente, óbvio que era outro universo, né? A gente não falava tanto sobre questões de feminismo, não falava tanto sobre relacionamento abusivo, mas eu sei que eu tive umas perspectivas bem erradas naquela época. Mas eu era adolescente, eu cresci. Mas todo mundo teve. Pois é. É verdade. A gente muda, evolui. E é legal a literatura ter essa importância, né? Ela acaba facilitando muito essas coisas, a gente refletir sobre isso. E por isso que é tão legal esses espaços, né? Assim como o podcast, como o Instagram literário, como o Twitter literário também, que é super forte, o Booktube, enfim, que a gente troca experiência, que a gente, enfim, conversa sobre coisas, enfim, que a gente sente, que a gente lê e reflete a respeito dos livros. E aí a gente acaba, enfim, consumindo o que outras pessoas entenderam e aí tendo outras perspectivas. Enfim, essa troca é sempre importante, é isso que eu quero dizer. É onde eu quero chegar. É porque você tira o livro do espaço de individualidade, que é muito próprio do livro. Exatamente. Porque o livro, o consumo de leitura, ele é normalmente um consumo muito individual. Ele é uma atividade que você faz sentado, na sua casinha, no seu cantinho, e ele é uma atividade muito individual mesmo. E é, inclusive, algo que você faz muito entre você mesmo, no máximo com o autor, mas bem distante do autor ao mesmo tempo.
E quando você parte para o espaço de um podcast, quando você parte para o espaço do Instagram literário, quando você parte para um espaço de compartilhamento de leitura, você passa a ver a leitura por uma perspectiva coletiva. E isso muda a sua perspectiva em cima daquilo que você leu, porque mexe na sua percepção pessoal quanto aquele objeto, livro, que veio de uma perspectiva individual. Você faz essa transição da perspectiva individual para a perspectiva coletiva, e isso é muito bom, porque às vezes, inclusive, assim, gera espaço de reconhecimento de outras visões, de outros tipos de leitura, que é sensacional, que eu acho que é a grande vantagem do livro. Porque o livro ele já te traz isso por si, mas ele te traz isso numa perspectiva autor-leitor. E quando você abre o livro para um aspecto de diálogo, você parte de uma perspectiva autor-leitores. E quando eu falo autor, é bem distante, porque no final das contas não é nem o autor em si, é aquilo que ele produziu como livro, e isso é muito bom. Sim. É a tua interpretação, né, do que ele quis dizer ali. Exatamente, é daquele objeto livro. As interpretações, né? É porque é coletivo, realmente. Como você falou, Lígia. Todo mundo vai entender de alguma forma e sempre tem alguma coisa pra acrescentar, né? Eu sempre falo que, tipo assim, eu adoro reler livros porque nunca é a mesma experiência. Nunca. Eu nunca leio o mesmo livro. Releio o mesmo livro, na verdade. É sempre um livro novo. Eu sempre tiro uma coisa nova. Então, quando essa minha perspectiva se encontra com a do outro, nossa, é uma troca realmente fantástica. Que é o que a gente quer fazer Exatamente. aqui, né? É a grande coisa do a gente não quer o mesmo. Porque por mais que as palavras sejam as mesmas, a gente não é. Então, a nossa interpretação sobre aquilo que tá no livro vai ser diferente. Eu acho que isso é que é legal. É verdade. É que a gente conversou aqui, mas sei lá, se fossem 3 pessoas diferentes discutindo esses mesmos tópicos, sim, quem sabe não haveriam outras pessoas que detestam esses de inimigos a amantes e amam triângulos, sim, amorosos e tal, né? Com certeza. Mas é isso mesmo. E vamos continuar aqui, vamos indicar agora alguns livros, falar algumas das histórias de fantasia que a gente conseguiu pensar, que tem esse foco no romance e que a gente gosta muito, né? Trouxemos indicações de todas as 3. Temos uma lista, né? Sim. Vocês duas leram Circo da Noite ou só a Clarissa? Lemos. Esse livro é maravilhoso. Gente, eu gostei muito. Eu amo. E eu acho que, pronto, pra mim, Circo da Noite é um dos livros que faz a mistura perfeita entre romance e fantasia, porque ele realmente consegue, sim, te envolver no universo fantástico e, ao mesmo tempo, trabalhar um romance romântico entre 2 personagens, sem com que nenhum dos 2 aspectos do livro fique abandonado. Nem o romance... Fique de segundo plano, né? Nem o romance, nem o universo fantástico que ele cria. E eu amo quando um espaço físico, ele se transforma em um personagem. Sim. Eu acho que... histórias que são assim, são perfeitas. O circo, ele é vivo, né? Eu amo o Circo da Noite por isso. É porque o circo em si é que é o grande elemento fantástico, inclusive, da trama, né? Por mais que eles tenham a magia deles, o circo é o grande elemento fantástico. E eu amei isso nesse livro. Eu só tomo muito cuidado quando eu vou indicar esse livro para as pessoas não se basearem tanto na sinopse, que eu acho que ela é um pouco... Ela engana um pouco, sabe? Ela dá a entender que vai haver uma grande batalha, que ela promete ação, né? Ela promete ação e ele é um livro muito lento, mas não lento no sentido ruim. A gente tem que parar de usar, na verdade, lento como uma coisa negativa pra uma história. Eu amo histórias lentas, porque elas estão desenvolvendo outras coisas. Ao invés de você ir pra batalhas e sangue, morte, sabe? A história vai sendo desenvolvida ali muito. O ritmo ali é diferente, né? Exatamente. Isso. Nossa. Mas é maravilhoso. Eu sou, assim, apaixonada. Foi um dos livros que, assim... Pra mim, da listinha que a gente conseguiu fazer aqui, ele é um dos mais equilibrados. E eu gosto muito, não sei, assim, eu lembro quando eu tava lendo, faz muito tempo que eu li, né? Eu li quando lançou. Na época eu tinha um blog e eu fui reler minha resenha. E a sensação que eu tenho hoje ainda é muito parecida com a que eu li na época. De que cada capítulo é como se fosse uma das tendas do circo. Sabe? Você vai entrando nela e vai encontrando coisas mágicas. E quando você sai dela, a sensação é de tipo, nossa, foi tão perfeito que eu vivi ali, eu não quero entrar em outra. Mas quando você entra na outra tenda, que é o próximo capítulo, coisas mais mágicas acontecem. É uma sensação que eu não lembro de ter em nenhuma outra leitura. Não, eu li outros livros fantásticos, mas ele é muito único nesse sentido. Ele assim. é. Eu acho ele muito bom. Uma coisa que eu gosto muito desse livro, é uma coisa que eu gosto em livros em geral.
quando o autor não te dá muitas explicações a respeito das coisas. Ele não precisa ficar te dizendo os pormenores da história. Nem explicando como é que funciona ali o circo. Porque até não saber isso, deixa tudo mais misterioso e mais interessante. Certeza. Então, e mais mágico, tem né? exatamente, esse aspecto do livro me pegou de cara, assim, porque eu sempre fico, quero acompanhar porque eu quero ver mais sobre isso aqui, que é tão misterioso, é tão diferente, você não para de ler. Foi um livro que eu li muito rápido e ele é muito grande. E eu também gosto muito porque não tem triângulo amoroso, o casal, eles vão se conhecendo e o relacionamento deles vai se formando de uma maneira muito orgânica. Então você não tem que ficar se preocupando que ninguém vai armar planos pra separar os dois, nem nada disso, sabe? É tranquilo. Perfeito. Vai curtindo, que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Não tem armação da Malhação. Perfeito. Porque eu acho que irrita um pouquinho. Ai, eu odeio. É a armação da Malhação. Eu acho que esse é o meu trauma. Ai, uma pessoa vilã que vai tentar armar... Não. Gente, já é tão difícil. Viver já é tão difícil. Você não precisa de uma pessoa sendo vilão da Malhação. Na sua vida. Não seja vilã da Malhação. Nossa, eu acho que é toda uma geração de pessoas traumatizadas com Malhação. Sim. Porque o casal se conhecia no primeiro episódio e só ia ficar junto no último. Era, sei lá, o quê? Meio ano? Quanto que durava uma Malhação? Era um ano inteiro. Era um Gente ano. do céu. Era muito longo, era muito cansativo, gente. Jornada sem fim. Só de alguma adolescente infeliz que não queria que aquelas pessoas ficassem juntas e se juntava com outra pessoa, outra adolescente infeliz, pra fazer com que aquele amor não... É um saco, não precisa. A vida tem tantos outros desafios, a gente tem tantas outras questões pra ser vilão da Malhação. Né? Não, e eu acho que o pior de Malhação, já que a gente entrou nesse tópico, é que toda temporada era essa mesma história. O vilão era sempre o mesmo, ele tava ali sempre tentando separar o casal. Gente, vamos, sabe, movimentar a história, contar uma história diferente. Nossa, eu achava muito cansado Malhação. E eu acho que outro que todas nós lemos foi A Mediadora. Eu não li. Tu não leu, Tu Carol? não leu, Carol. Carol não era da onda da Mike Cabot, não é, Carol? Eu sabia que vocês Tu era do liam, bonde. sabia que vocês gostavam, mas não sei porquê, assim. Não li. Inclusive dela, talvez A Mediadora fosse o que você fosse gostar Sim. mais. Porque ele não é tão focado no romance, a protagonista não é tão chata. Inclusive, Suzana, te amo até hoje. Suzana, perfeita. Eu tenho medo de reler, porque eu tenho muito medo de passar a odiar. E eu tenho uma Sério? lembrança afetiva maravilhosa da Mediadora. De Suzana e os seus Jimmy Choo. Porque toda a história da Mediadora vem naquela coisa do me apaixonei pela pessoa errada. Que no caso é um fantasma. Porque não bastava você se apaixonar pela pessoa errada, né? Você se apaixona por um fucking fantasma que mora na sua casa nova. Que vive no seu quarto, no quarto. Gente, já estão casados. É basicamente isso. Ela chegou lá no quarto. Inclusive, eu li, tá? O último livro, que é mais recente. E achei, Gostou? assim... É o mais fraco de todos, obviamente, porque os últimos livros da Meg são mais fracos mesmo. Mas, assim, não achei problemático em nenhum ponto. A história, os personagens permanecem fiéis, Bom sabe? saber. Foi legal. É desnecessário, com certeza, mas tá ali, né? Eu li. Mas, gente, eu amava a Suzana. Porque a Suzana, ela era a personagem extraordinária, mas ela era a personagem extraordinária que ela não era tão vazia. A Suzana, ela era extremamente opiniosa, ela tinha as neuras dela, ela pensava muito. Cheia de defeitos. Fazia merda. Maria. E andava com os saltos altos dela e ela estava muito preocupada em parecer bonita com seus Jimmy Choo, caminhando no meio de uma ladeira, sem ter... morta de cansada, mas eu não vou chorar. Sou eu, gente, essa pessoa sou eu. Descendo a ladeira com um sapato de salto alto que eu não consigo mais andar com ele, mas estava lá. Nem tento. E eu gosto, realmente, assim, eu acho que ela equilibra bem a questão do romance com a coisa da fantasia. Cada livro, ela trabalha bem o vilão do livro, né? Até que na metade da história você tem um grande vilão que vai ser, tipo, derrotado no final. E eu acho que ela soluciona o problema do Jesse perfeitamente, assim. Eu acho que ela sustentou. De todas as soluções bizarras que ela poderia ter dado, ela deu a única solução que era aceitável.
E foi bem feito, cara. Eu não acho que é um negócio meio Deus Ex Machina. Não é uma informação que surge do nada, tá entendendo? Eu acho que ela trabalha bem quando ela apresenta o Paul, né, que é o antagonista da Susana, que é meio meio... Ai, como é que diz? Esqueci a palavra. Mas é um carinha que tá ali meio afim dela também, tá entendendo? Ela sente uma certa atração por ele. É uma relação meio de amor e ódio, que é interessante. Então, a informação, ela chega num momento que tem um contexto, então ela não é jogada do nada na história. Eu acho que quando ela faz todo o processo final ali pra resolver o grande problema, tem grandes desafios, não é uma coisa que acontece magicamente. Enfim, eu acho que ela trabalha bem e conclui bem a história, assim, o grande problema, né? Eu gosto, e assim, eu não li tanto Meg Cabot como a Clarissa leu, por exemplo. Mas, é como eu disse, é uma série que eu tenho um apego enorme ainda hoje, porque a minha lembrança afetiva de A Mediadora é muito boa. Porque tem um quesinho de aventura, tem um quesinho de adolescente normal, que é sensacional. A Susana, ela consegue ser uma personagem que ela é uma pessoa normal e, ao mesmo tempo, ela é uma pessoa que tem a sua extraordinariedade e consegue transitar entre esses dois mundos. E tem a questão da fantasia, do modo como ela desenvolve toda a questão dos fantasmas estão ali. E aquela menina tem que lidar fazendo macumbas e velas pretas. Que é um pouco problemático, é um pouco problemático, né? Tem suas velas pretas. Mas a gente entende, né? Foi 2001. A Meg não deve ter se esforçado muito pesquisando. Enfim. No final das contas, para a época que foi lançado, pro tipo de livro que era, todo mundo esperava, gente, uma galinha preta e umas velas. Com certeza. Todo mundo esperava, tava lá. Aquele negócio meus jovens bruxas para fazer a imagem. Em algum momento ia ter que aparecer. Sim. É só no primeiro livro que ela faz isso, que ela vai fazer ela vai exorcizar, né, um fantasma que tá ali no colégio, e aí ela usa esse recurso. E também ela tem noção, e o mais legal é que não coloca isso como uma coisa que ela está fazendo convicta. Exatamente. Não, ela tá do tipo assim, vamos tentar qualquer coisa. Inclusive, ela faz assim, ela não descreve o que ela tá fazendo, né, como se ela tivesse uma certa responsabilidade pra não ensinar coisa errada pro leitor. Eu acho sensacional. Ela diz assim, olha, eu tô fazendo aqui um negócio, tô usando uma galinha preta, umas velas. Pra não ensinar o passo a passo, né? Isso. Exatamente, ela não ensina. Não, até porque ela não sabe. O que é mais legal é isso. E o livro deixa isso muito claro. Ela diz assim, olha, estou fazendo. É o último recurso, né? Não sei o que eu estou fazendo. Muitas das atitudes da Susana são exatamente desse jeito. Isso é legal nela. Gosto, ela gosta. Sim. A próxima indicação eu vou falar rapidinho, porque eu fui a única que li. Eu roubei um pouquinho, porque não é um livro, né? Ele vai ser publicado, mas é uma webcomic, é um quadrinho, que é Lore Olympus, que é perfeito, é um reconto do mito da Perséfone e do Hades, só que a autora, ela faz como se o Olimpo e o submundo, eles fossem super modernos. Os personagens têm celular, e tem carros, e tudo mais, mas se passa na época da Grécia Antiga. Então tem essa dualidade, sabe? Entre quando eles estão na Terra, eles usam togas e aquele clima bem... Acho que vou gostar grego. disso. Amiga, você vai amar. É super rapidinho de ler. Eu li, em uma semana, 150 capítulos. Foi muita obsessão, cara. Ele é rapidinho de ler. Só tem inglês, ele não foi publicado aqui no Brasil. Mas ele é rápido. Como é um quadrinho, né? Só tem diálogo, são pouquíssimas descrições. Então, se você tem um inglês básico, dá pra entender. E, assim, é puro romance, tá? Não vai esperando outra coisa. E é muito bem desenvolvido. Gente, sério, os personagens são incríveis. E ela conseguiu adaptar muito bem, porque ela realmente vai trabalhando todos os mitos, todos os personagens gregos, deuses, os olimpianos todos, enfim, ela vai trazendo, e assim, a relação deles dois é muito bonita, sabe? Porque a Perséfone na história, ela tem só 19 anos, enquanto o Hades já tem muitos outros, 200 e tantos mil, sei lá, não sei a idade dele certinha. Mas enfim, ele é muito mais velho que ela. E tem um respeito, tem um cuidado na relação deles, não é nada abusiva. Ela trata de alguns temas mais pesados, né, enfim, estupro, alguns abusos físicos, mas a autora é muito cuidadosa, ela sempre coloca um aviso, né, um alerta de gatilho, né, no início da história, se você é sensível a alguns temas, não leia, e ela nunca é expositiva, ela não mostra as coisas, sabe, ela dá a entender que aquilo tá acontecendo, ela trabalha muito bem os aspectos psicológicos dos personagens, enfim, eu só tenho elogios a Lore Olympus, é perfeito, por favor leiam, eu preciso que
que seja publicado aqui, eu quero muito comprar. Hades e Perséfone são dos meus casais favoritos da mitologia. E é super errado, porque se você para e pensa, é errado, querida. Ele sequestrou ela, não. Mas é um dos guilty Sim. pleasures que eu tenho. A gente ainda não chegou nessa parte no Lore Olympus. Ela tá com ele, mas é de boa vontade, digamos assim. Mas assim, mas uma das coisas legais, inclusive, que acontece pra mim, é justamente a escolha dela. Porque se a gente para e vê a mitologia, quem escolhe ficar é ela. Porque ela, inclusive, ela sabia que ela ia ser levada de volta, ela sabia que ela ia voltar pra casa. E, gente, ela comeu aquela romã pra poder voltar. Então, assim, errado. Eu acho a coisa mais linda da face da Terra. Eu acho a coisa mais linda da face da Terra. Cada um, É o meu jeitinho. como eu disse, problemas. Mas vamos combinar que na mitologia, né, não tem nenhum casal muito saudável, né? Não tem ninguém que seja saudável ali. Todo mundo é problemático. Convenhamos, eu acho que quem é mais respeitoso mesmo é o Hades, porque ele, Com certeza. quando ele fica com ela, ele efetivamente ele se apaixona, e ele cuida, e ele ama, e não é à toa, inclusive, que ela passa 6 meses no submundo, 6 meses vivendo a vida dela de Sim. boas, entendeu? Então, se você parar pra pensar de todos os relacionamentos estranhos que a mitologia grega deu pra gente de presente, esse ainda é dos melhores. Melhor do que, inclusive, Narciso e Eco, que é a coisa mais bizarra. Com certeza. Que inclusive tem no Lore Olympus. Outra coisa que eu amo é o traço da autora e as cores. Todos os personagens são coloridos. A Perséfone é rosa e o Hades é azul. Disney, beijos. E o traço é lindo. A Perséfone, ela é toda redondinha e fofucha. E ela faz umas carinhas, assim, que às vezes a cena não tem diálogo, mas a expressão dela diz tudo. Sério, quando eu tava lendo, o meu Twitter só tinha tweets de prints do quadrinho, porque eu ficava assim, ai meu Deus, Lore Olympus, ai meu Deus, ai meu Deus. Extremamente louca e obcecada. Por favor, gente, leiam. Esse aqui é a recomendação do fundo do meu coração. Inclusive você, Lígia, Pode leia. deixar. Não, minha filha, me vai seduz amar. facilmente esse tipo de história. A próxima indicação aqui é Os Garotos Corvos, da Maggie Stiefvater. Não sei se é assim que fala, mas vai estar escrito lá na descrição do episódio. É isso. Esse livro, ele me deu uma aura muito de adolescência, sabe? De Clube do Terror, aquele que passava na sim. TV. Então, esse livro me ganhou pela atmosfera. A Blue, que é a personagem principal, né? A história, basicamente, é da menina Blue, que ela vive numa família onde todo mundo é médium. Todo mundo tem poderes psíquicos. E ela é a única que não tem. O único poder dela é que as pessoas em volta dela parecem ficar mais perceptivas quando ela tá por perto. Então ela se sente mal porque ela queria experimentar um pouco do que é ser diferente. E uma coisa que sempre falam pra ela é que quando ela se apaixonar e beijar o verdadeiro amor dela, ele vai morrer. Então isso já tá meio que escrito na história dela. Isso é uma coisa que ela já escuta desde sempre. E aí eu acho que parte de uma premissa bem romântica, né? Que você saber que se você beijar o seu amor verdadeiro você vai morrer, mas... E é bem trágico, Bem né? trágico, Sim. mas eu acho que a aura do livro é totalmente diferente. A Blue é muito legal, ela é descrita como uma adolescente muito sensata. E ela fica, às vezes, bolada com ela mesma, porque, ai meu Deus, eu sou muito sensata. Queria ser um pouco mais vida louca. Tudo bem, Blue, a gente te entende. Pois é, eu também acho que eu sou. Fomos adolescentes sensatas. E ela encontra com esses meninos corvos, né? Que na verdade eram uns meninos ricos que estudavam numa escola rica da cidade dela. E eles estão procurando aí pelas linhas lei, né? Que é como se fossem campos de energia. Eles estão na busca por essas linhas lei e o destino deles acaba cruzando com o da Blue. E é muito divertida a interação deles com a Blue, porque cada um tem uma personalidade muito diferente e a Blue pisa em todos eles, porque ela é maravilhosa. Ela não fica deslumbrada porque eles são ricos, nem porque eles são meninos populares. Ela tá ali pelos motivos dela e a personalidade dela se sobressai muito. Além, assim, da relação dos personagens, que eu gostei muito foi a atmosfera mesmo do livro. Então, pra mim, parecia todo o tempo que eu tava lendo uma historiazinha de terror, sabe? Que alguma coisa ia acontecer, apesar de não acontecer de fato. Mas eu li o primeiro volume e eu tô muito louca pra ler o segundo.
Esse livro me transportou, de certa forma, de volta pra adolescência, sabe? Gostei muito. Foi um achado aí que a Clá Ai, é muito me... bom quando isso acontece. E vocês duas falando, eu fiquei super com vontade de ler. Sim, você vai gostar, é muito legal. Ela tem uma vibe parecida um pouco com o Circo da Noite, assim, de uma história com uma escrita que não é tão comum, né, o sistema de magia, né, que não é bem um sistema de magia, é estranho falar, porque ela tem uns elementos mágicos, mas tem umas coisas que não são tão convencionais, então não dá pra dizer que é uma história, tipo, é de fantasia, mas não é clássica. Tem muito de tarô, que eu gosto muito. Isso, exatamente. E eu amo a família da Blue, eu acho assim, eu queria fazer parte daquela família. Todo mundo é excêntrico, todo mundo é meio louco. Todo mundo é bruxa velha ali, louquíssima. Todo mundo é bruxa velha. E cada uma tem a sua especialidade, né? Tem a galera do tarô, tem uma que é das divinações, enfim. É muito, muito legal. E eu amo que cada livro, ele é focado em um personagem, né? O primeiro é mais focado no Adam, o segundo, eu esqueci o nome do personagem, o terceiro é na Blue e o quarto é no Gansey. O livro, ele vai meio que se adaptando a esse personagem, então a história vai mudando um pouco, não perde a essência, Sim. mas ela muda um pouco o estilo de acordo com aquele personagem que é o foco da história. Mas o grupo continua sendo super importante e a gente não perde o protagonismo dos outros, entendeu? É isso que eu quero dizer. E voltando um pouco pra essa questão dos clichês que a gente falou, a Blue, ela é sensacional, porque ela não é especial, porque na família dela todo mundo é especial e ela fica ali, não. Mas ela quer muito ser. Então ela não é aquela pessoa tipo, eu tô bem assim, não quero saber. Ela realmente se importa. Até por isso que ela se envolve com os meninos, porque ela sente que de alguma forma ela tá fazendo parte de algo especial quando ela sai na busca com eles. É sensacional. Todos Quero. leiam Garotos Corvos. É perfeito. Inclusive, vai sair uma série nova com o Adam e o personagem do segundo livro, que eu não lembro o nome, que serão os protagonistas. É o Ronan. Isso, Ronan. É porque eu acho ele meio chatinho. Também. Eu esqueci um pouco dele, confesso. Mas é muito legal mesmo. Quero. Mas leiam de manhã, porque se você for medroso, você vai ter medo. A louca, eu com medo, gente, livro de adolescente. Achei um aviso importante. Tipo um alerta gatilho. Sim. Exatamente. Enfim, a gente vai encerrar agora, eu acho. Né? Foi muito bom esse episódio. Eu amei. Lígia, volte sempre. As portas da nossa estalagem estão sempre abertas pra você. Amei gravar com vocês. Foi perfeito. Foi eu estava muito nervosa. Fiquei muito felizinha, de verdade. Volte mais, volte sempre. Me chama que eu venho. Enfim, vamos conversar. Você pode participar de um episódio do Jonathan Strange, que eu sei que você também lê, que você gosta. Sim, estou adorando. Vamos... Inclusive, o próximo episódio vai ser sobre Honey e os Sinos da Divisão, que de certa forma tem uma pegadinha parecida, né? Com esse último que a gente indicou agora dos Garotos Corvos. Também tem uma vibe cidade pequena, terror, adolescentes. Uma protagonista que lembra a Susana, da mediadora, então está tudo conectado. Gosto é assim. Então, lembrando, sigam a gente nas nossas redes sociais. Nós somos o Estalagem Podcast no Instagram e o Estalagem Pod no Twitter. E nosso e-mail é estalagempodcast@gmail.com. Mandem e-mails pra gente, por favor. E Lígia, por favor, fale das suas redes para as pessoas seguirem você, conhecerem mais seus livros, enfim, acompanharem as suas postagens. Todas as minhas redes sociais são Lígia C. Santiago. Vocês me encontram no meu site, no Wattpad, no Facebook, no Instagram, que é a rede que eu uso mais. Então, assim, acaba que vocês me encontram com mais facilidade por lá mesmo. Normalmente é onde eu faço postagens, anuncio os lançamentos que estarão por vir, faço aquele jabazinho básico. E vou falar muito também sobre o Estalagem Podcast, que de vez em quando eu faço uns storyzinhos falando do podcast que eu adoro, que, como eu disse, é o meu podcast favorito. Ai, eu amo. Que amor. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. A Lígia com certeza vai voltar, mas mandem muitas mensagens pedindo o retorno dela, porque, enfim, né, é uma autora muito prestigiada, muito Peçam ocupada. por esse comeback. Exatamente. E a gente se vê daqui a 15 dias. Tchau! Tchau, tchau. Obrigada. Tchau e até a próxima.